Olá, querido irmão, querida irmã. Voltamos de novo, para meditar a palavra da nossa salvação. E hoje Jesus vai nos falar em Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Mas antes nós vamos pedir ao Espírito Santo que abra a nossa inteligência, abra o nosso coração para que a gente possa entender a palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. E Jesus diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entreis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro e nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se aí há alguém digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. A paz esteja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e nem ouvirem as vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra que Jesus nos dá hoje para a gente meditar vai nos falar da beleza que é a nossa barca chamada igreja. Olha, quando ele chama os 12 apóstolos, foi o início da igreja, o nascer da igreja católica. Ele chamou 12. Por quê? Porque Jesus tem uma missão que precisava ser continuada no tempo. E Jesus sabia que surgem muitos pensamentos adversos ao que ele ensina. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas então quem que está com a verdade?
Então Jesus precisava deixar alguém que zelasse pela verdade, que cuidasse para que a palavra dele não fosse desvirtuada do sentido com que Deus falou. Então Jesus chama aqueles 12 homens. Desses 12 homens, a maioria era tudo simples. Era pescador, cobrador de impostos, gente humilde. Por que que Deus escolhe os humildes? Para mostrar que a graça que está naquela pessoa não é da pessoa, é de Deus. É Deus falando com a humanidade. E Jesus então dá um mandato para eles, olha, ide pelo mundo inteiro, né? Vai pregar o evangelho. Na onde vocês chegar, leve o bem, faça o bem. Cura os doentes, os enfermos, ressuscita os mortos. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de curar, de salvar, de libertar. Mas é necessário que encontre um terreno fértil, que encontre um terreno bom na nossa alma, que acolha a semente da palavra de Deus. Porque esta palavra, ela é uma semente. E toda semente precisa ser colocada na terra para que ela possa morrer e dar frutos. Então, os 12 levam a semente e vai jogando. A igreja é esses 12 que joga a semente de Deus no mundo. Cada um vai acolher a semente da maneira que quiser. Mas a igreja nos orienta que para que ela dê muitos frutos, para que ela chegue a cumprir a missão que Jesus dá à sua palavra, é necessário que a gente tome cuidado com o nosso coração, que a gente ouça a palavra de Deus e coloque ela em prática, que a gente trave uma luta conosco mesmo, não é com o outro não. Não se preocupe com a mudança do outro, preocupe com a sua mudança. Se você mudar, você mudou o mundo. Se você continuar com as mesmas atitudes, com o seu mesmo jeito de ser, com seus defeitos, pode mudar o mundo inteiro, que para você ele não muda. Então o que Jesus nos ensina hoje é confiar na igreja. É Ele que sustenta a igreja. Homens simples, homens pecadores, mas a graça que age neles, ela não é de um homem, é do próprio Deus. Depois ele vai dizer que aquele trabalhador não precisa preocupar com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir, com as necessidades que ele tem. Porque Deus sabe tudo que nós precisamos, mesmo antes da gente pedir. Então, Jesus está dizendo, olha, a preocupação de vocês não é em ganhar dinheiro, não é com o que vocês vão comer, vestir, nada disso. A preocupação de vocês, o foco de vocês tem que ser salvar almas, levar a palavra que cura, que salva, que liberta, que revigora. Então a preocupação deve ser essa. E então vocês vão receber muito mais. Vão receber a comida que vocês precisam, a roupa que vocês precisam, o remédio que vocês precisam. Tudo que for necessário para a sobrevivência de vocês, vocês vão receber. E depois, ainda a vida eterna. Querido irmão, que a gente tenha um coração de terra boa. Uma terra onde essa semente possa cair e brotar e trazer muitos frutos para a humanidade. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão necessitadas dessa palavra de salvação. Mas às vezes as pessoas esperam e olham para nós. E muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, conhecemos, mas quando a gente volta para a nossa vida normal, a gente se esquece do que Jesus falou e a gente vive o nosso jeito. E aí, a gente, em vez de ajudar no reino de Deus, a gente atrapalha. Mas se a gente der o nosso sim para Deus, caindo, pode cair, mas se arrepende imediatamente. Antes que o sol se ponha, se arrependa. Se coloque diante de Deus, Senhor, eu preciso vencer a mim mesmo.
Eu quero, Senhor, porque todos nós que fomos batizados somos responsáveis por levar essa palavra. Os padres, o Papa, os cardeais, eles são responsáveis por guardar essa palavra para que ela não se perca no tempo. Eles têm o depósito da fé, eles têm essa missão, mas de evangelizar, de levar, não é só eles não, é todo batizado, tem que contar essa boa notícia. Nós não estamos só, Deus está conosco. É a palavra de Deus, ela caindo no nosso coração, dá vida, dá vigor e dá vida eterna também. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Vamos pedir essa graça para Deus. Senhor, de graça nós recebemos a Tua palavra. De graça também nós queremos dar. Nós queremos contar para o mundo inteiro que o Senhor está vivo e que o Senhor está sempre presente, nos ensinando o caminho por onde ir. Dá-nos também a força de derrotar todo o mal, inclusive aquele que está em nós. Amém. Seja feliz. Seja um praticante da palavra de Deus.